Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 14 de dezembro. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, define prazo de 48 horas para o presidente do Senado explicar a votação da medida provisória do Auxílio Brasil, que permitiu a formação de fila de espera para o programa. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. 3 novos conselheiros tomam posse no Conselho Nacional de Justiça. E ainda, primeira turma do STF faz balanço dos trabalhos em 2021 e mostra que, apesar da pandemia, o colegiado julgou quase 6 mil processos. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que o presidente do Senado, Renato Pacheco, explique a votação da medida provisória que cria o Auxílio Brasil. Na semana passada, um senador e 2 deputados federais entraram no STF com um mandado de segurança, pedindo que sejam invalidadas as mudanças no texto aprovado no último dia 2 de dezembro, alegando que elas criariam brechas para a volta da fila de espera pelo auxílio. E nesta quarta-feira tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Vamos saber os destaques da pauta de julgamentos com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Até o momento, constam 5 processos na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal. O destaque é a continuidade do julgamento do pedido de esclarecimentos da decisão liminar do STF, que restringiu as operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia e determinou que as operações só podem acontecer em casos excepcionais, com justificativa por escrito da autoridade competente, desde que informadas e acompanhadas pelo Ministério Público. Até agora consta o voto do relator, ministro Edson Fachin. Ele é a favor de um plano de redução da letalidade policial e de maior controle das violações aos direitos humanos. Propôs ainda a criação de um observatório judicial sobre polícia cidadã, formado por representantes do STF, pesquisadores, representantes das polícias e de entidades da sociedade civil. E determinou a instalação de equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança do Rio de Janeiro. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Os ministros também podem finalizar o julgamento da ação que questiona a constitucionalidade da lei que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. A ação discute a necessidade de licitação prévia para a transferência de concessão ou do controle societário da concessionária de serviços públicos. 3 ministros já votaram pela compatibilidade da lei com a Constituição Federal. Eles defendem a importância da manutenção adequada dos serviços públicos, a garantia dos direitos dos usuários e a proteção dos interesses da coletividade. Em outros 2 recursos, o STF pode definir o que acontece com uma decisão em matéria tributária que não cabe mais recurso quando posteriormente há um pronunciamento em sentido contrário pela Suprema Corte. A sessão plenária de quarta-feira está prevista para começar às 2 da tarde e é transmitida ao vivo pela TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube. Veja a seguir a posse de 3 novos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Votamos já. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, acaba de suspender o habeas corpus preventivo que impedia a prisão dos condenados pela tragédia na Boate Kiss. Vamos falar ao vivo com o repórter Renato Rosa, que tem os detalhes dessa decisão. Boa noite, Renato. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. O pedido foi do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que havia concedido habeas corpus aos 4 condenados por homicídio e tentativa de homicídio na Boate Kiss em janeiro de 2013. O julgamento foi concluído na semana passada, no dia 10,
e por conta do habeas corpus, eles não foram presos imediatamente. Na decisão, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, acolheu os argumentos do Ministério Público e ressaltou que a decisão do TJ causa grave lesão à ordem pública ao desconsiderar, sem qualquer justificativa, os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Fux também lembrou o número de vítimas, 242 mortes e mais de 600 feridos. Com a decisão do ministro, os 4 condenados podem ser presos a qualquer momento. Cadu. Obrigado, Renato. 3 conselheiros tomaram posse hoje à tarde no Conselho Nacional de Justiça. Com isso, o quadro do CNJ volta a contar com um quórum mínimo para julgamentos. 10 integrantes. Foi uma cerimônia rápida, parte dos convidados no plenário e a outra por videoconferência. Os novos conselheiros do CNJ são o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Vieira de Mello Filho, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Mauro Martins, e o juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, Richard Paikin. Eles assumem o cargo para um mandato de 2 anos. Em comum, os conselheiros agradeceram à família pelo apoio na trajetória profissional e demonstraram otimismo para contribuir com a justiça e os direitos humanos. Construir um protagonismo sempre crescente do judiciário brasileiro nas políticas públicas, sem esquecer que esse país é um país marcado pela desigualdade e que nós temos que ter em mente, no momento das nossas decisões, esse racismo estrutural do Brasil, esse machismo estrutural do Brasil e essa homofobia estrutural no Brasil. Isso tudo precisa ser visto e nós, magistrados, temos que estar atentos a todas essas causas, sem falar no sistema penitenciário com tantas pessoas, seres humanos, encarcerados de forma indigna nesse país. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, destacou o perfil e o empenho dos novos conselheiros. Se esse realmente era um sonho que vossas excelências tinham, tenham certeza de que os sonhos não inventam. Eles passam das noites para os dias e é exatamente dos sonhos que nós devemos viver. Então, eu desejo que a atuação dos senhores seja correspondente ao sonho que tiveram. E o tempo é sábio e sabe que não pode separar o inseparável. Então, o destino dos senhores é de estar aqui para a nossa honra no Conselho Nacional de Justiça. Com os novos integrantes, o CNJ volta a ter quórum, no mínimo 10 conselheiros, para realizar os julgamentos. Agora, para o quadro ficar completo, faltam mais 5 conselheiros. Indicações da Justiça Federal, Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, com previsão de posse no ano que vem. E nesta terça-feira foi a última sessão do ano do CNJ. Veja alguns atos normativos aprovados que ganharam destaque no plenário. Os conselheiros tiveram uma pauta extensa. Entre os itens, aprovaram por unanimidade recomendação para que os tribunais implantem programas para agressores de violência doméstica e familiar. O objetivo é fazer com que eles reflitam sobre o problema e sejam responsabilizados. Também foi aprovado o ato normativo que trata de mecanismos de prevenção contra o superendividamento e a instituição de núcleos de conciliação e mediação sobre o tema, resultado de uma lei deste ano. Outra medida importante foi a recomendação aos órgãos do Poder Judiciário para que observem os tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Os conselheiros ainda deram aval para que os tribunais brasileiros coloquem em prática programas de residência jurídica para bacharéis em direito. Na última sessão do ano da segunda turma do Supremo, um pedido de vista suspendeu o julgamento que vai decidir sobre o trancamento de ação penal contra o patrono da Escola de Samba do Rio, Mocidade Independente de Padre Miguel. O crime aconteceu em novembro de 2020 no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Fernando Ignácio foi executado com 10 tiros de fuzil na cabeça. Segundo as investigações, Ignácio e Rogério de Andrade disputavam pelo controle das atividades de jogo do bicho, videopôquer e máquinas caça-níquel.
Por causa da disputa, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, Andrade teria mandado assassinar Ignácio, crime cometido por outros 4 acusados. A defesa de Andrade busca no Supremo Tribunal Federal o arquivamento da ação penal e alega que não há provas que liguem o cliente ao crime. O ministro Nunes Marques, relator do processo, embora não tenha conhecido o habeas corpus, determinou de ofício o trancamento da ação penal por entender que não há prova suficiente para o indiciamento de Rogério Andrade. Também reconheceu que a falta de indícios sólidos de participação no crime dificultam a ampla defesa do réu. No caso em questão, a peça acusatória é inédita, pois deixou de identificar e expor o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, notadamente pela ausência de efetiva demonstração de qual teria sido a participação do paciente na conduta alegadamente criminosa. Em setembro, o ministro Nunes Marques já tinha determinado a suspensão de uma ordem de prisão contra Rogério de Andrade, expedida em março pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na época, o ministro alegou que não poderia haver um pedido de prisão pelo simples fato de Rogério ser patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, local onde os suspeitos do assassinato trabalhavam como seguranças. Antes da liminar, Rogério chegou a ser considerado foragido e, em virtude da decisão, não chegou a ser preso pelo crime. A liminar também fazia parte do julgamento da segunda turma. Logo após o relator, votou o ministro Edson Fachin, que teve posicionamento divergente. Em virtude dos votos divergentes, o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista do processo e não há data prevista para a retomada do julgamento. Além de Lewandowski, ainda falta votar o ministro Gilmar Mendes. E a sessão da segunda turma do STF terminou há pouco, com a análise de um pedido feito pela defesa de Jacó Barata Filho para declarar a incompetência da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para julgar a ação penal que o empresário responde por irregularidades no setor de transportes. A repórter Carolina Aguiar acompanhou e tem todas as informações. Boa noite, Carol. O que os ministros decidiram? Boa noite, Cadu. Bom, os ministros decidiram que a 7ª Vara de Justiça Federal, que é comandada pelo juiz Marcelo Bretas, é incompetente para julgar esse processo contra o empresário Jacó Barata Filho. Por isso, eles determinaram a redistribuição desse processo para a Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Bom, o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator desse processo na segunda turma, argumentou que nesse esquema de corrupção não haveria o desvio de verbas federais. Por isso, não haveria motivo para esse processo estar na Justiça Federal. Ele também alegou que a Operação Ponto Final, que deu origem a esse processo, não tem nenhuma relação com a Operação Calicut. E ele abordou esse argumento porque esse foi justamente um dos motivos alegados para levar o processo derivado da Operação Ponto Final para a 7ª Vara de Justiça Federal. Vale lembrar que a Operação Ponto Final é sobre um esquema de corrupção envolvendo empresas de transporte público com a Secretaria de Transporte do Rio de Janeiro. E a Operação Calicut trata de um esquema de corrupção na Secretaria de Obras envolvendo empreiteiras. Bom, acompanharam o ministro Gilmar Mendes, o ministro Nunes Marques e Ricardo Lewandowski. O ministro Edson Fachin teve voto contrário e foi vencido. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol. Hoje também teve sessão da primeira turma do Supremo, a última de 2021. O presidente Dias Toffoli fez um balanço dos trabalhos. O colegiado julgou quase 6 mil processos neste ano. Na última sessão do colegiado de 2021, o presidente da turma, ministro Dias Toffoli, lembrou que mesmo com a pandemia, os julgamentos da primeira turma no STF não foram interrompidos. Este ano de 2021 foi um ano de muito trabalho. Boa parte dele ainda em sessões à distância por videoconferência. Há algumas semanas, felizmente, contamos com a turma reunida presencialmente para as deliberações, o que sempre é o melhor cenário para um trabalho em colegiado. Cenário que nos devolve a alegria da convivência cotidiana com os colegas. Mas o recurso à videoconferência e às deliberações no plenário virtual, é preciso reconhecer, foi fundamental no esforço do Supremo Tribunal Federal para manter seu pleno funcionamento durante a pandemia, e esse trabalho foi exitoso. 5.798 processos foram analisados em 40 sessões virtuais. Outros 91 em 20 sessões ordinárias realizadas presencialmente ou por videoconferência. Ao todo, foram julgados neste ano pela primeira turma 5.889 processos.
O ministro Dias Toffoli lembrou ainda que o ano de 2021 marcou a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello e a chegada à primeira turma da ministra Carmen Lúcia, que será a presidente do colegiado em 2022. A reabertura dos trabalhos na primeira turma está marcada para o dia 8 de fevereiro. E na minha condição, não apenas hoje de decana, mas de quem assumirá a coordenação dos trabalhos, eu darei continuidade, contando com a colaboração de Vossa Excelência e de todos os colegas. Foi publicado no Diário Oficial da União a nomeação de Morgana de Almeida Richa como ministra do Tribunal Superior do Trabalho. A posse administrativa está marcada para a próxima semana. Morgana de Almeida Richa, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região do Paraná, vai ocupar vaga aberta pelo falecimento do ministro Valmir Oliveira da Costa, em abril, vítima da Covid-19. O nome dela foi publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, em decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A posse administrativa está marcada para a próxima quarta-feira, 22 de dezembro. A sessão solene de posse ainda não tem data definida. A desembargadora Morgana de Almeida Richa ingressou na magistratura em 1992, ao assumir o cargo de juíza substituta no TRT da 9ª Região. Em 1994, foi promovida a juíza titular de vara, cargo ocupado até se tornar desembargadora, em 2019. Como conselheira do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2009-2011, ela presidiu a Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania. Daqui a pouco começa a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Henrique Amaral traz mais informações direto do TSE. Na sessão administrativa de logo mais, o plenário deve continuar o julgamento de resoluções das eleições 2022. Devem ser analisadas daqui a pouco as minutas que tratam sobre propaganda eleitoral, horário gratuito e condutas ilícitas em campanha, representações, reclamações e pedidos de direito de resposta e fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Os ministros também devem julgar a resolução que trata sobre as federações partidárias. A sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral começa daqui a pouco, às 7 horas da noite. E no próximo bloco, o Ministério Público quer que a União e a FUNAI comprovem as medidas adotadas para a conclusão da demarcação de terras indígenas. Voltamos em instantes. A Constituição, lei máxima de uma nação, é o pilar de organização política e social do nosso país, pois estabelece o funcionamento do governo e também os limites da sua atuação, definindo ainda direitos e deveres dos cidadãos. O Ministério Público Federal acionou a Justiça para que a União e a FUNAI comprovem as medidas adotadas para a conclusão do processo de demarcação da terra indígena Jaminauá, no rio Caeté, no Acre. De acordo com o Ministério Público Federal, a União e a FUNAI receberam pedido de demarcação da terra indígena no Acre em 1997. Porém, não deram andamento ao processo. Em 2014, o MPF entrou com ação na Justiça e, à época, ficou determinado que tanto o governo federal quanto a FUNAI deveriam demarcar a região até, no máximo, junho de 2018, sob pena de multa diária de R$ 5.000 em caso de descumprimento. 4 anos depois, o valor da multa já ultrapassa R$ 8 milhões e até agora o processo sobre a demarcação das terras indígenas continua parado. Na ação, o Ministério Público Federal pede que a Justiça obrigue a FUNAI e o governo federal a finalizarem o registro das terras indígenas e que os dois paguem a multa devida. A Advocacia Geral da União viabilizou a retomada para o Brasil de 6 aviões fabricados pela Embraer. Os modelos haviam sido adquiridos entre novembro de 2011 e maio de 2012 pela empresa inglesa Flybe Limited, com o financiamento do BNDES por meio de um programa de incentivo às exportações do Brasil, que tem como garantia um seguro de crédito garantido pela União. Mas atingida diretamente pela crise do coronavírus, a empresa solicitou a recuperação judicial em sua sede operacional em Londres, encerrou as atividades e parou de pagar o financiamento.
Com a interrupção do pagamento, o BNDES acionou o seguro-garantia do crédito e foi ressarcido pela União através do Ministério da Economia, que, por sua vez, acionou a Advocacia Geral da União, que contratou um escritório inglês para atuar no processo de falência da Flybe no Reino Unido. E, em parceria com o Ministério da Economia, orientou a atuação do escritório, que conseguiu retirar os aviões da Inglaterra e levá-los para o Centro de Manutenções da Embraer, em Portugal. Elas puderam passar por uma manutenção adequada, num ambiente, num clima muito menos hostil aos equipamentos eletrônicos do que o clima da Inglaterra. A cerimônia de apresentação e entrega da aeronave foi realizada no hangar da Polícia Federal em Brasília. 2 das 6 aeronaves estão sendo incorporadas ao patrimônio público e destinadas à Polícia Federal, que manifestou interesse em operá-las. Uma delas é essa aqui, que foi fabricada em 2012 e pode transportar até 88 passageiros. A segunda aeronave está prevista para chegar em janeiro de 2022. Os jatos servirão como parte do suporte logístico às operações do Departamento de Polícia Federal. Essa solenidade marca a entrega à PF da primeira de suas 2 aeronaves RJ-175. Esses aviões, incorporados ao acervo dessa coordenação de aviação, representarão um grande avanço no que tange à logística da Polícia Federal, a mobilização e deslocamento do seu efetivo, a agilidade com a qual conseguiremos atender aos nossos chamados. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, destacou a importância da atuação da AGU para o incremento do aparato da Polícia Federal. Um dia importante para a Polícia Federal, para a segurança pública, para o Brasil, para os brasileiros, e um dia que coroa também a atuação da Advocacia Geral da União, que atua em todos esses processos, desde a ponta até o final. Portanto, a Advocacia Geral da União auxiliando aqui os órgãos da administração pública federal no incremento das suas estruturas, nesse caso específico, na aquisição de uma grande aeronave que vai melhorar o combate ao crime organizado e também o combate à corrupção. O Ministério da Economia busca a recomercialização das outras 4 aeronaves. O STJ lançou a 2ª edição da revista de Estudos Jurídicos. A cerimônia de lançamento da obra contou com a participação de diversos ministros do STJ, magistrados e integrantes do Conselho da Revista. A nova edição traz 15 artigos inéditos em diferentes áreas do direito. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou a contribuição que o material traz para a construção da jurisprudência. Esta edição será sempre e será mais uma vez um marco na formação de novos debates jurídicos, com a missão de ampliar a troca de experiência, de conhecimento entre todos os operadores do direito. Diretor do gabinete da revista, o ministro Benedito Gonçalves explicou que foram recebidos 61 artigos para esta edição, que conta com a versão impressa e digital. Aqui traz contribuições de grande valia para que se estimule a discussão sobre os temas de direito que requerem atenção contínua dos legisladores e juristas, com o intuito de aprimorar o nosso sistema jurídico, sendo ainda essenciais a produção jurisprudencial e a prestação de uma jurisdição cada vez mais qualificada. Com mais de 400 páginas, a 2ª edição da Revista Jurídica reúne artigos científicos com temas variados do direito, como a solução de conflitos na esfera administrativa, um estudo sobre inventários e também sobre indenizações em casos de erros médicos. A Rejure tem como público-alvo magistrados, advogados e outros operadores de direito e toda a comunidade jurídica acadêmica. A revista de estudos jurídicos do STJ pode ser acessada de forma digital no site rejure.stj.jus.br. E uma última notícia: o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, esclareceu que a exigência do comprovante de vacina para quem vem do exterior vale a partir desta terça-feira, dia 14. Os brasileiros que viajaram antes dessa data devem apresentar o teste PCR negativo. O ministro também explicou que as pessoas que já tiveram Covid não estão dispensadas da apresentação do comprovante de vacina ao retornar ao Brasil. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.